De volta aqui, gente, com o programa Bem Assim. E olha, a Escola Estadual Professor Edmilson de Vasconcelos Ponte, antigo Liceu Alagoano, localizada aqui em Maceió, registrou um caso de histeria coletiva após uma estudante ter uma crise de ansiedade no local na última sexta-feira. A situação afetou ao menos 20 crianças e adolescentes também, né? E acendeu um alerta quanto à saúde mental dos nossos jovens e crianças também. E a gente conversa sobre esse assunto agora com a educadora Carla Prado, que vai nos passar, né, detalhes do que aconteceu e fazer uma avaliação dessa situação. Bom dia, Carla. Seja bem-vinda aqui ao nosso estúdio. A situação ela foi denominada por uma crise de ansiedade coletiva. Eu queria que você explicasse para a gente direitinho como que ela de fato se caracteriza. A ansiedade é uma coisa normal que faz parte da nossa jornada, né, da vida. O que é que vai caracterizar? É a desproporção. Eu tenho um fato e esse fato ele me leva a ter emoções que normalmente no nosso dia a dia a gente não teria. Então, tem que ser uma coisa excessiva e tem que ser crônica, entendeu? E aí, por exemplo, deixa eu fazer só uma distinção entre o sentimento e a emoção. O sentimento é a ansiedade, a emoção é a repercussão física que o sentimento me causa. Então, quando eu estou ansiosa, eu fico trêmula, com palpitação, eu tenho ânsia de vômito, sabe, aquelas características que são visuais. A criança e o jovem, ele pode ficar mais prostrado, ele pode ficar assim, com dificuldade de sociabilidade, só querer ficar trancada no quarto, né? Os pais conhecem os filhos, então existe um padrão de comportamento. Então vale muito da observação. Tem alguma coisa diferente no padrão de comportamento? Eu acho que é isso que vale a pena observar. Muito bem, e essa situação que aconteceu, né, acendeu um alerta quanto à saúde mental dos nossos jovens e crianças, né? Era um assunto que, inclusive, algum tempo atrás, ninguém falava, né? Olha, ninguém se preocupava com a saúde mental de uma criança, de um jovem, porque todo mundo tinha ideia de que crianças e adolescentes não tinham problemas, não tinham motivos para ter estresse, não tinham motivos para ter ansiedade, e a história não é bem assim. Não. Cada etapa da vida, ela serve para que os pais estimulem alguma coisa ali. Então, na infância, tem determinados estímulos, a gente vai chamar de janela de oportunidade, e ali a gente insere habilidades que são aprendidas, principalmente as questões motoras, do afeto e tal. O adolescente, é como se na adolescência a ciência, hoje a neurociência, ela fez um mapeamento bem bacana do cérebro do adolescente, é como se a adolescência fosse um novo parto. Sabe? Às vezes a gente olha um adolescente, né, parece um adulto, mas na verdade é uma pessoa, um ser humano que está ali em formação. Então a criança, ela precisa receber determinados estímulos, né? Ela é um ser pensante, ela é um ser que tem sentimento, né? Ela não sabe ainda se comunicar, e quem vai inserir isso na vida da criança, do adolescente, são os pais. Eles que têm que ensinar isso para a criança. E valorizar principalmente. Agora, olha, quando a gente fala sobre um caso como esse, por exemplo, né? Muita gente diz, na minha época não tinha isso. Na minha época já a gente era apelidado na escola, não tinha problema com isso, a gente andava sem esse mimimi, né? E acaba rotulando essa geração como a geração do mimimi. Como quebrar esse pensamento? Como a gente dar, de fato, a seriedade que precisa ser dada a esse assunto? O mimimi é a dor que não dói na gente, né? Bom, vamos lá. Eu não tenho como precisar se antigamente a gente não tinha esses casos. O que é que acontece? A comunicação não era como é hoje. Eu vou falar do contexto escolar. Dentro do contexto escolar, a sociedade de hoje, né? Ela é pautada primeiro pelas telas. Então, perde-se muito tempo nas telas, no momento crucial de aprendizagem, de sociabilidade, e que foi muito agravada pela pandemia.
na pandemia, num período que eles deveriam estar socializando, eles estavam presos em casa nas telas. Sem falar que antigamente brincavam na rua. E hoje eles estão presos dentro de apartamentos, dentro das casas. Então, realmente, tem uma diferença geracional. Eu posso falar dentro do contexto escolar, né? Então, tem o bullying, tem hoje a pressão da sociedade pelo desempenho escolar, porque a medida de sucesso é como se você só vai obter sucesso na vida de acordo com a sua nota. Então, isso é que precisa ser bem avaliado, porque, claro que o componente da nota, né, a matemática, o português, eles precisam ser ensinados, mas outras habilidades de regulação emocional precisam ser ensinadas também na escola. Pois é, né? Como a gente consegue, então, identificar que algo vai errado com aquele jovem? Então, como eu falei, né, é você observar, porque tem alguma coisa que é própria da adolescência e tem alguma coisa que é o nosso sinal de alerta. O que é próprio da adolescência? É próprio o adolescente sentir tédio. Vamos para a casa da avó? Mãe, não quero. Vamos, não quero. Mas isso são coisas inegociáveis. Por quê? Porque os nossos filhos precisam sociabilizar, precisam ter essa interação familiar. Então, tem coisas que a gente não consegue negociar. Que é próprio do adolescente, ele não consegue vislumbrar a consequência das ações dele. Então, nós precisamos estar do lado, amparando. Um exemplo, é muito mais fácil você dizer assim para o filho, digamos que ele quer pegar o carro e ir para uma festa, o adolescente. E aí você, ao invés de dizer, olha, pare no posto e bote gasolina, porque vai faltar gasolina. E o adolescente é frouxo. Então, é muito mais fácil você dizer assim, filho, pode acontecer de você faltar gasolina e você não vai gostar de ficar sem gasolina de madrugada, no escuro, porque se você me ligar, talvez eu não vá atender, né? E aí, imagina, ele visualiza aquela situação e aí ele vai lá e põe a gasolina, sem que, esqueci, porque ele... Realmente. Então, a gente ensina o filho, entendeu? A pensar. É isso que a gente tem que apoiar. É uma abordagem, né? Isso. É tudo uma questão de abordagem, Mudar, né? Isso. Muito bem. Então, agora, qual a responsabilização dos pais em casos como o que aconteceu, por exemplo, nessa escola? É porque assim, né, Carla, a adolescente é uma coisa nova, mas não é só para o adolescente, é para o pai também, né? Viver esse momento, os pais também é estranho, né, lidar com isso. É porque, veja bem, como é que eu, mãe, tendo as minhas demandas diárias, não aprendi, porque a gente não aprendeu, a nossa geração não aprendeu. Como assim? Eu não aprendi a lidar com as minhas questões emocionais. É tanta gente tomando remédio, né? Os próprios adolescentes, é tanto Venvance, é tanta Ritalina, né, passada assim, aleatoriamente, vulgarizado. Então, como é que o pai e o professor, eles não têm uma formação nesse sentido de eles poderem se autorregular, aprenderem a fazer isso para poder também ajudar, né, a esses alunos, como foi esse caso, que tem uma desregulação emocional muito severa. Então, eu não tenho. Como é que eu vou ensinar? Então, eu acho que, primeiro, os pais precisam aprender, os professores precisam passar por uma formação para, assim, poder auxiliar, né? Quem não tem, como é que vai dar? Tem até uma música, né? Do Djavan, eu acho, né? O que não ter, tem que ter para dar uma coisa que você não sabe. Uhum. E aí, nesse mesmo contexto, como é que fica a responsabilidade e o papel da escola para identificar também esses alunos, fazer uma busca ativa com a família desses alunos, porque eu acredito que é um trabalho que precisa ser integrado, né? Sim. Algumas escolas, elas já têm feito esse movimento de educar pais e de educar professores para que eles possam conseguir fazer isso com os alunos, né? Eu acho muito interessante, inclusive ontem eu participei de uma live com uma pessoa renomada, proporcionada pela escola, foi muito interessante. Mas, se a escola se prontificar a
fazer esse treino de habilidades com as crianças e os jovens vai melhorar muito, porque veja, a gente vai passar por situações na vida em que a gente vai precisar enfrentar. É como eu vou enfrentar, eu preciso aprender como enfrentar. Alguns pais, inclusive, chegam nas escolas infantis, olha, esse lugar aqui, eu só quero que o meu filho brinque, eu só quero que ele se divirta. E não é assim que funciona, sabe? Porque essa superproteção também é prejudicial. Então, a gente precisa tomar cuidado, deixa a criança, sabe, transitar por tudo isso que faz parte da nossa trajetória de vida. A escola proporcionar treino de habilidade, não deixar que o socioemocional, que muitas escolas têm, né? O socioemocional, mas é um socioemocional teórico. Não é uma coisa prática, vivenciada, sabe? A gente precisa ensinar essas crianças a terem autocontrole, a terem otimismo, a serem resilientes, a aprenderem a trabalhar coletivamente. Tudo isso a escola pode apoiar ensinando. E os pais em casa ensinar, né, a se comunicar melhor. Veja, um problema que não é comunicado, ele não existe. Você tem que criar um vínculo com o seu filho, conhecer o seu filho. É complicado, tem pai e mãe que trabalham, né? Mas o que importa é a qualidade do momento que você está junto. O que você não pode é delegar. Muitos pais também delegam para a escola, isso aqui é responsabilidade da escola, não. Como você falou, é uma coisa sistêmica, né? Tem que ser uma equipe multidisciplinar. O psicólogo da escola parece que está lá só para resolver os problemas. O problema aparece e o psicólogo atua. Tem que atuar preventivamente. Pois é, né? A prevenção. Existem terapias, então, efetivas para jovens com desregulação emocional? Sim, sim. Mindfulness, que é a atenção plena, laboratórios do mundo todo estão investindo nisso, adaptando o mindfulness para as escolas. Tem a própria terapia cognitivo-comportamental, o DBT, que é a comportamental dialética. Inclusive, nós vamos fazer uma formação de pais, professores, de toda a comunidade que se interessa. É gratuito. Uma parceria com o BML, que são as psicólogas parceiras. Eu vou tratar da parte de mindfulness lá, né, essa parceria. E vai estar no meu Instagram. Eu não vou me lembrar agora de todos os detalhes. Se alguém tiver interesse, né, conhecer pessoas ou estiver com desregulação emocional severa, com borderline ou não diagnosticado, né, é muito interessante. A gente realmente tem o interesse de habilitar a comunidade para lidar com isso e é gratuito. Então, meu Instagram é @carlabeprado. Ainda não está lá a informação, mas eu vou botar o formuláriozinho. Quem tiver interesse vai lá, preenche o formulário, porque vai ser muito, muito interessante. E também nós temos... vai seguindo, então, gente, a Carla, porque a gente já fica já de olho, né, no que vai acontecer nos próximos acontecimentos, nos próximos eventos, não é isso? Isso. E também a gente tem uma formação de professores, tá? Que trata justamente dessas questões. O professor aprende a se autorregular, aprende junto com o mindfulness, aprende como lidar com o adolescente e a criança através dos princípios neurocientíficos. É tudo a neurociência aplicada à educação. Nós temos também, dentro da educação positiva, educação parental, de acordo com os princípios da psicologia positiva. Então, é bem bacana a formação. A escola que tiver interesse pode nos procurar também nesse mesmo Instagram, que a gente está super à disposição. Muito bem. Agora, vem uma preocupação também maior para os pais quando eles começam a perceber que aquele jovem está com essa desregulação emocional, que, de repente, isso pode ser trampolim para outros problemas, para uma depressão, pode ser um trampolim para uma mutilação, para um suicídio, que a gente vê, infelizmente, também acontecer cada vez mais nessa faixa etária? A ansiedade, quando ela vem com a depressão, realmente é mais severa. Você percebe pela questão da higiene já, a indisposição, o não querer socializar, que é um aspecto muito latente, porque nós somos naturalmente sociáveis, né? Então, o grande pulo do gato é a gente trabalhar
preventivamente. Consegue remediar? Consegue. Mas não é todo mundo que tem recurso. O poder público, às vezes, não está preparado para acolher esse jovem, né, com problema. Muitas escolas ainda trabalham a droga com palestra, o que a ciência repreende. Não é para fazer palestra de droga para jovem, né? Por mais que a pessoa faça assim com toda a boa vontade do mundo e na melhor das intenções, isso é totalmente inadequado, né? Entre outras coisas. Então, o importante é a atuação preventiva e antes de fazer qualquer movimento dentro da escola, investigar. Por quê? Porque a neurociência hoje, ela refuta algumas coisas que são aplicadas na escola. Então, a gente tem que sair do tradicional e começar a olhar para o hoje, né? Então, atuar preventivamente sempre vai ser a melhor solução. Pois é, né, gente? A gente fica nessa briga, a gente que é pai, a gente que é mãe, fica nessa correria para dar conta de tudo. Mas é importante a gente ter um olhar mais clínico, né? Conhecer os nossos filhos para a gente conseguir ficar, então, atento ao que pode estar acontecendo com ele, não é isso? Carla, muito obrigada pela tua participação aqui no nosso programa, tá bom? Olha, a gente vai agora para um rápido intervalo, tá? Mas volta daqui a pouquinho, porque ainda tem muito mais coisa bacana aqui no nosso programa para você. Já, já.